Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Verô. Eu sou Verô e eu tô aqui para a gente bater mais um papo daquele do fundo da alma, para a gente falar sobre autoconhecimento, sobre as questões existenciais que nos habitam, sobre as adversidades da vida. E hoje a gente vai falar sobre recomeço. E a gente vai falar sobre recomeço a partir de uma história linda e inspiradora que a nossa convidada hoje vai trazer, a sua história de vida, mas ela também, que é mentora de mulheres, vai trazer para nós muitas dicas, insights, para a gente entender, né, como que a gente pode tirar a oportunidade dos reveses que muitas vezes a vida nos apresenta. E para bater esse papo comigo hoje, eu recebo a Lélia Chaves, a Lélia, que, como eu disse, é mentora de mulheres e tem uma história linda que vai compartilhar aqui conosco. Então, Lélia, primeiramente eu quero te agradecer pelo carinho, né, pela atenção que você me deu e aceitar o convite de estar aqui para conversar conosco. E muito no sentido mesmo de trazer a sua história. Como que a sua história pode inspirar outras mulheres, né, que às vezes também viveram histórias semelhantes, a recomeçar, a se superar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre autoconhecimento, sobre empoderamento, né? E sobre recomeço, que é a sua história, Exatamente. né? E aí, Lélia, eu quero saber onde começa a sua história e como a sua história te moldou para você chegar aqui hoje, essa mulher tão linda, toda confiante, toda segura. Sempre foi assim? Não, nem sempre. Então vamos. Muito bom dia, Vero. Olha, eu quero te falar que é um prazer eu estar aqui. Eu que agradeço de verdade o convite. Depois que nós nos conhecemos e começamos a conversar, eu me senti assim muito lisonjeada até de fazer parte desse Ah, que projeto. bom, Muito obrigada mesmo. Eu fico feliz com o convite. que bom. E sim, como você me perguntou, aonde que a minha história começa? A minha história ela começa. Eu falo assim que o meu primeiro grande recomeço, ele começa aos 16 anos, quando eu Uhum. resolvi sair do Maranhão, que eu sou maranhense, né? Morei Sim. até os 16 anos lá. E quando aos 16 anos eu decidi que eu queria algo diferente para minha vida, né? Então eu decidi vir morar em Goiânia, sozinha. Resolvi com a cara e a coragem vir para cá, né? Aos 16 Aos anos. 16 anos. Hoje eu fico pensando assim, gente, eu era uma menina, mas eu vim aos 16 anos e com força, determinação, com garra para estudar. Não foi fácil, Verô. Foi assim, eu enfrentei muitas dificuldades, assim, Uhum. muitos transtornos até, Você tinha alguém fome. aqui, Não, família? Saiu e não. veio? Saí e vim. Tinha uns amigos que me deram, até que assim foi minha rede de apoio, sabe? Uhum. Mas assim, família mesmo eu não tinha. Então eu já Uhum. cheguei aqui com as responsabilidades de ter que pagar um aluguel, de ter que dividir aluguel com alguém. Então assim, foram momentos difíceis, mas sabe quando você tem aquela certeza daquilo que você quer? E eu Uhum. vim determinada por isso, e eu falei, não vou desistir, é isso que eu quero e vou lutar. E o Não que que foi fácil, mas foi foi possível, possível, sabe? né? É. Depois eu me casei, vivi 19 anos casada e por consequências da vida eu tive que me separar. E quando eu Uhum. decido recomeçar do zero novamente aos 38 anos, depois de metade da minha vida junto de uma pessoa, eu decidi recomeçar do zero. Então, Uhum. assim, minha história de recomeço começa saindo do Maranhão aos 16 anos de idade e vindo morar em Goiânia. Olha, muita força que a gente vê aqui, muita determinação, né? Coragem, que, Sim. ai meu Deus, 16 anos, É. ir para um lugar que você não conhece praticamente ninguém ou muito poucas pessoas, Sim. Saí né? de uma cidade de 7.000 habitantes para vir para a capital, né? É, Então, assim, é bem é desafiador bem mesmo. É. desafiador, mas que bom. E o que que te encorajou, assim, Lélia, assim, planos, futuro, o que te encorajou? Conta para nós. É assim, eu vivia, assim, eu via a realidade da minha cidade, sabe? Das, Uhum, das minhas amigas, às vezes, que casavam muito jovem, que tinham filhos muito cedo. E eu pensava assim, não é isso que eu quero pra mim, sabe? Eu sempre uhum. tinha aquele sonho de estudar, Você já tinha uma clareza do que você queria do para que eu queria pra você. minha vida, Então, aqui sabe? já é um primeiro insight, né? A gente ter clareza. Clareza, Uhum. exatamente. E eu falo muito sobre a questão da. Acho que eu já fazia a visualização do futuro desde aquela época, sabe? Hum. Porque quando eu era criança, eu falava para minha mãe: olha só, quando eu crescer, eu vou morar em Goiânia, vou ter meu apartamento, vou estudar, vou ter meu apartamento, vou ter meu carro. Olha só, assim, Olha. e era Goiânia no meu pensamento. Então, Aham. naquele tempo, eu já fazia a visualização de futuro sem saber, É. sabe?
E visualização de futuro é uma técnica? É uma técnica. É? É Como é que é? poderosíssima. Poderosa? Ah, eu já É. gostei. Essa pergunta estava lá no final, Tava. mas já que você falou, como que funciona? Ela funciona assim. é, a gente vai guiar, por exemplo, o que que eu faço com as minhas mentoreadas, né? Eu guio elas para chegarem nessa visualização do futuro. O que que você quer da sua vida? Uhum, Como que você se imagina? E a gente vai nessa visualização, a gente chega onde que a gente quer, sentindo todos os detalhes daquela visualização mesmo, o cheiro, o uhum, toque, o ambiente que você tá. A partir do momento que você consegue ter essa visualização com clareza, vem uma grande uhum. motivação, sabe? E eu sempre falo, tudo aquilo que os seus olhos veem, que o seu coração deseja, desde que esteja alinhado com a vontade de Deus, você é capaz de conseguir até muito mais do que aquilo. Uhum. Lélia, eu tô ouvindo você falar e lembrando assim, né, um pouco da minha história. É, eu me lembro assim de criança e também, né, nasci numa circunstância que, vamos dizer assim, não era a circunstância mais favorável para a gente falar assim, poxa, eu vou ter um futuro brilhante. Na verdade, as circunstâncias, ela mais queria provar que era tudo seria improvável, Sim, né? Mas eu tinha uma coisa comigo também que eu falava assim, eu falo que eu ficava perturbando Deus, né? Assim, que eu queria ir além dos meus horizontes, além daquilo que eu conhecia, né? Até que um dia eu escutei uma vozinha, eu falo que Deus ficou grilado comigo, mas me fala exatamente o que é que você quer. Eu disse para ele, eu quero ir além. Mas quando eu disse eu quero ir além, eu não tinha muita noção do que era, o do que era além. ir Uhum. além, né? Mas eu cresci com isso, aqui comigo, eu quero ir além, eu quero ir além. E eu acho que quando a gente tem essa e aí isso foi, com o tempo eu fui ganhando clareza, porque até então eu não tinha essa clareza do que eu quero, né? Quero Uhum. crescer, quero ser uma profissional, quero fazer isso ou aquilo. Eu não tinha essa clareza. Mas uma coisa eu sabia, eu não queria viver aquilo ali que estava falando para mim que tudo era improvável, tudo que eu pensava, as circunstâncias queria falar para mim que era improvável, né? Então ter essa, e eu acho que a gente tem, eu acho que quase que todos nós a gente temos essa inquietação. A questão é o ponto crucial, eu acho, é como é que a gente floresce, como é que a gente permite esse florescer para chegar nessa coragem que você teve Sim, de aos 16 anos sair de casa e falar, eu vou viver meu futuro, o futuro que eu quero para mim. sim. Como é que seria isso? A gente, de uma forma mais consciente, vamos dizer assim, permitir esse florescimento. Eu acho que quando você tem a clareza, e talvez nem seja ainda clareza, quando a gente tem aquele desejo no Uhum, coração, né? Vem uhum, essa questão do falar com Deus. Eu falo muito isso, assim, de você ter essa conexão com Deus e você aprender a ouvir a voz de Deus, sabe? Porque, uhum, como você falou, Deus fala com a gente, sabe? Desde o momento que você quer muito uma coisa, que você se conecta com Ele, porque Deus, assim, a minha fé e a minha base espiritual, assim, é o meu alicerce, sabe? Então, assim, uhum, essa conexão com Deus é sempre. Então, a partir do momento que você acredita numa coisa, que você quer aquilo, converse realmente com Deus, uhum. importune Deus, fala assim, Deus, eu quero isso, sabe? Eu falo sempre, nós somos filhas amadas do Pai. E Pai sempre quer o melhor. Então, quando você tem essa Uhum. clareza, coloque na presença de Deus e com certeza, Ele vai te dar o discernimento, a direção e a sabedoria para que É. tudo possa acontecer, sabe? Pois é, isso é real mesmo, né? Engraçado que eu brinco que eu importunava Deus, mas eu importuno Deus até Eu hoje, né? também. Eu converso muito com a minha alma, que, aliás, é o título do meu livro, Uma Conversa com a Alma, que é fruto das minhas conversas com a alma, Lélia. Muito dessa inquietação, né? De quem sou eu, o que eu vim fazer aqui. Será que meus horizontes eles estão limitados mesmo e eu não posso fazer nada? Ou será que eu posso ir além, Sim, eu né? comecei a ler seu livro e eu falei assim, gente, vai muito com aquilo que eu acredito, sabe? Tá É. muito interessante. Eu Ai, comecei, tá bem e, interessante. Eu acho que vai e, falar e- muito comigo, sabe? que bom, a ideia é essa, que possa inspirar outras mulheres, porque eu vi a história toda, eu me encontrei num certo momento da minha vida, Lélia, ali bem por volta dos 40 anos, né, em que eu realmente comecei a confrontar um momento que você está com a vida estruturada, no meu caso, né, casada, com filhos, um trabalho muito bom, financeiramente com a vida, né, também tranquila, mas tinha um vazio.
tinha um vazio, né? E foi quando eu comecei a fazer essa investigação para falar assim, será que eu fui além? Será que aquela menininha que sonhava em ir além, ela foi mesmo, né? E assim, e eu me vi uma mulher insegura, uma mulher insegura, com medo, né? E foi preciso trabalhar muito essa questão da autoconfiança. E aí eu quero perguntar para você, né? Você se viu também essa mulher confiante sempre? Você precisou desenvolver a autoconfiança? É possível? E como é que a gente faz para desenvolver a autoconfiança? Olha, essa autoconfiança, ela nem sempre ela estava aqui ao meu lado, né? Tiveram muitos momentos que o medo falava mais alto, Uhum, que eu tinha muito medo, eu ficava insegura, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Mas a partir do momento que eu que eu aprendi, que eu vi que se eu não tomasse as rédeas da minha vida, ninguém faria isso por mim. Então, a partir uhum, do momento que você percebe que você tem que ter o controle da sua vida, que você tem que se priorizar, que você tem que se amar em primeiro lugar e que uhum, principalmente você tem que dar um passo com fé e você tem que acreditar que Deus tem algo muito melhor para você e muito melhor te esperando no futuro. A partir do uhum, momento que você toma essa consciência, você começa a ter essa autoconfiança, sabe? Fala, uhum, sou eu e sou eu comigo mesmo, sabe? Ninguém vai fazer por mim, ninguém vai me tornar feliz, ninguém vai passar pelo que eu tenho que passar. Então, a partir do momento que você toma as rédeas da sua vida, você entende que Deus tem mais para você, uhum. aí essa autoconfiança vem, sabe? Aí a sabedoria vem. Vai com medo, tá com medo, mas vai com medo Vai ser mesmo. mesmo, né? Vai com Isso, medo vai, mesmo. dá o primeiro Pega o medo passo. e vai. Isso, exatamente. Pega o medo, vai, sabe? Dê o primeiro passo. Uhum. Aí a autoconfiança vem. Ela não vem do dia para a noite também, não, sabe? Não, isso Não é é algo que trabalhado, você é né? trabalhado. Então, Todos existem os algumas dias, técnicas assim que a gente pode dizer de trabalhar a autoconfiança? autoconfiança, sim, existem algumas técnicas. É, por exemplo, a gratidão mesmo. Você desenvolver ali o diário da gratidão, que é até uma ferramenta, sabe? A partir do Uhum, momento que você se abre com a gratidão, você passa a ver mais, olhar mais para aquilo que você tem do que para aquilo que te falta. Porque quando a uhum. gente fica muito focado só naquilo que te Que falta? falta, a gente tem essa tendência para isso. Mas, poxa, vamos olhar para nós, vamos olhar para tudo aquilo que você tem e vamos Uhum, perceber que tem muito mais motivo para você ser grata do que realmente para você reclamar. Então, a partir do momento que você exerce essa gratidão, a energia já fica de forma diferente, sabe? E aí você diferente. passa a ter mais autoconfiança, porque, poxa, eu já tenho tanto. Por que que eu tô reclamando? Por que que eu tô murmurando? Por que que eu tô insegura, sabe? Uhum, Olha, aí você olha para trás, você vê tudo que você já conquistou, tudo que você foi capaz de conquistar, sabe? Então a gratidão é uma das técnicas que eu sempre falo que ela é poderosíssima para você alcançar a autoconfiança. Ô, Lélia, e quando a gente fala na questão da autoconfiança, logo me remete também à questão da autoimagem, Uhum, que a gente faz, né, da gente, e assim, a gente tem percebido a comparação muito grande, né? E eu gosto sempre de falar, até faço uma reflexão dessa no meu livro aqui, que eu falo que as pessoas elas estão comparando aquilo que elas acham que é o pior delas com aquilo que elas acham que é o melhor do do outro, outro. né? E aí fica esse ciclo de comparação que pode nos levar a ter uma imagem irreal da pessoa poderosa que a gente é, e isso pode inclusive ser um dificultador para a gente desenvolver a autoconfiança. Faz sentido isso que eu estou Faz trazendo para sentido, você? faz sentido. E hoje eu vejo assim, olha, que às vezes eu vejo que tem dificuldade, assim, onde que as mulheres têm mais dificuldade? Elas trazem, sabe, crenças ali sobre, elas não conseguem, às vezes elas trazem traumas, experiências do passado Uhum, que bloqueiam que elas consigam ver o real poder que elas têm, sabe? entendi. E aí, assim, o meu trabalho vem exatamente de encontro com isso, de ajudar elas a desconstruir essas mentiras e que elas consigam realmente entender o seu real valor, que elas consigam se encontrar com a sua essência, Uhum. sabe? É, a gente pode dizer, porque aqui a gente está tratando uma questão de crenças, né? E a gente Sim. tem crenças fortalecedoras e as crenças que são limitadoras, né? Então acho que passa ali por uma avaliação
assim, realista de quais são as nossas limitações, de quais são as nossas capacidades, Sim, né, para trabalhar essa sim. questão mesmo do empoderamento, É. né? Eu eu fiz um exercício assim muito consciente, né, de autoconhecimento, que autoconhecimento é uma ferramenta também muito poderosa Poderosa. e que se desdobra em várias É, outras ferramentas para a é, gente trabalhar, né, essa questão do nosso posicionamento, essa questão do nosso empoderamento, da é. autoconfiança. Então, eu usei uma ferramenta, Lélia, só para concluir aqui e já passo para você, que foi a SWOT análise, que é, na verdade, uma ferramenta até estratégica, Sim, organizacional, né, de sim, conhecer nossas forças e fraquezas ali, como que eu reajo às emoções, se eu me sinto ameaçada, né? E assim, num exercício muito verdadeiro, a gente precisa ser verdadeira conosco, eu quis trabalhar a questão de não saber me posicionar. Então, eu era uma pessoa insegura. Para trabalhar a autoconfiança, eu identifiquei né, na minha análise ali, na minha autoanálise, sim, que eu tinha que trabalhar essa questão do posicionamento, de ser uma mulher que sabe se posicionar. E o posicionamento não é só no trabalho, é em casa, é com a família, é na igreja, na comunidade, é num trabalho, né, que você mentora. O posicionamento. sim, E também existem técnicas para a gente fazer isso. sim. Você falou algo importante sobre o autoconhecimento, até em uma das minhas mentorias eu começo com o autoconhecimento. E por que o autoconhecimento? Porque assim, não tem como eu mudar aquilo que eu não conheço, Uhum, né? uhum, Então, muitas vezes nós não nos conhecemos. A gente vai vivendo tão no automático, às vezes nós vamos tendo crenças limitantes, que são aqueles pensamentos ali, você acredita naquilo de forma repetida, né? Você vem com aqueles pensamentos de forma repetida. Ah, eu não sou uhum, capaz, eu não posso, isso não é para mim. E a partir do momento que você entende, que você tem esse conhecimento, que você se autoconhece, que você vê, você consegue entender de onde que está vindo esses pensamentos. uhum, Isso é realmente verdade? A partir do momento que você consegue fazer esse autoquestionamento, você consegue a questionar, a indagar essa crença, é aí onde acontece a mudança, porque você já identificou que uhum. aquilo não te pertence. E você só consegue identificar quando você trabalha o seu autoconhecimento, quando você consegue se conhecer, quando você consegue perceber o quão capaz você é, mas que tem alguma coisa te travando. E da Uhum. onde vem? É da infância? Alguém me falou isso? Eu já passei por alguma experiência que me fez acreditar nisso para Acreditar. sempre, sabe? E isso é Uhum. muito importante porque às vezes acontece coisas que a gente não percebe. Que, tipo, você ouviu alguma coisa quando você era Uhum. criança. Esses dias, até nessa mentoria, tinha uma moça me falou assim: minha mãe sempre falava que eu era muito magra. E ela cresceu com isso na cabeça, sabe? Ela tem Uhum. um bloqueio com isso. E foi justamente nessa aula de autoconhecimento que ela Conseguiu. conseguiu verificar isso. E a partir de agora ela consegue questionar essa crença. E é daí que a mudança vem. É. Então é por isso a importância do autoconhecimento, porque quando a gente se Uhum. autoconhece, a gente consegue mudar, a gente consegue entender o que está errado e o que a gente pode fazer para melhorar. Sim, Lely, e isso é tão interessante e é tão real que você está trazendo aí. E assim, eu me identifiquei com essa história, porque a gente conta mentiras pra gente ao longo da vida e a gente acredita. Eu já tive a oportunidade em outras vezes compartilhar essa história, da minha relação com o dinheiro. Então, né, quando eu nasci numa família muito amorosa, muito unida, graças a Deus, mas que tinha uma escassez material ali e a escassez financeira tinha ali naquele lar, né? É, então sempre tinha aquela questão de no final do mês nunca tinha o dinheiro. O dinheiro não deu, não deu, faltou, nunca tinha. E aí, como que eu fiz para lidar? Eu, criança, isso foi lá na infância. Como que eu fiz para lidar com isso? Eu contei uma mentira para mim, que eu não gostava do dinheiro. Hum, Por quê? Porque quando o dinheiro faltasse, ia estar tudo bem, porque eu não gosto do dinheiro, né? Só que eu cresci com isso. E já na vida adulta, quando a abundância financeira chegou na minha vida, com ela veio a complacência, porque eu não ligo, porque eu estava na mentira de que eu não ligo para o dinheiro, eu uhum, não gosto do dinheiro. Então veio complacência, e gasto, e gasto, e gasto, e gasto, e gasto, até chegar num momento
em que eu me vi totalmente descontrolada e eu precisei fazer eu já estava nesse processo, nessa jornada de De autoconhecimento. autoconhecimento, quando eu, num dia assim de desespero, numa situação que eu falo que foi meu fundo do poço, eu precisei ressignificar a minha relação com o dinheiro, né? E falar, não, isso não é verdade, eu gosto do dinheiro. O dinheiro é importante na minha vida. Sim. E aí eu tive que fazer um trabalho muito profundo aqui, de voltar lá na minha infância, lá naquele tempo em que eu comecei a contar essa mentira na qual eu Uhum. acreditei e fazer um processo de ressignificar o dinheiro na minha vida. E só depois que eu fiz esse exercício consciente, porque a gente tem que estar consciente, né? Consciente. Dessas questões todas por isso que eu falo que são as questões existenciais que nos habitam, né? Sim. É que eu consegui fazer uma gestão mais responsável do meu dinheiro, agradecer todas as vezes que o dinheiro entra na minha conta, agradecer todas as vezes que o dinheiro sai da minha conta, porque tem um motivo ali fundamentado, que está fundamentado nos meus valores, aquilo que hoje ressoa com a minha alma, porque houve momentos, e eu digo complacência, porque houve momento em que o dinheiro saía sem o menor controle e sem com coisas que não estavam ressoando com a minha alma, sabe? Sim. Então é muito sério isso, eu consegui ressignificar. E eu tô contando essa história aqui que eu ressignifiquei com o dinheiro, mas a gente ressignifica várias coisas. Relacionamento com pai e mãe, com o irmão, com a família, com colega de trabalho, a gente ressignifica o trabalho, a gente ressignifica o nosso eu, o nosso corpo, Sim. não é, Lélia? Sim. E Sim. você percebe isso? Nossa, percebo muito, percebo muito. E assim, essa crença com o dinheiro, a gente escuta muito, ai, é mais fácil um camelo passar Pelo por fundo de uma uma agulha agulha do do que que o um rico rico é entrar no entrar no reino reino do dos céu. céus, né? Então a gente já cresce ouvindo essas coisas, né? Então realmente você precisa ressignificar. E o que é mais importante, assim, o que é você ter esse conhecimento, você ter essa consciência que isso são Uhum. crenças limitantes, que isso são coisas que te travam e que a partir do momento que você consegue fazer esse questionamento é a hora que vem a mudança, é a hora de você transbordar realmente. Então, e aí às vezes graças a Deus eu tenho tido a oportunidade de conversar com muitas mulheres, sabe, Lely? Você, conheci lá naquele evento seu maravilhoso, outras mulheres, outros eventos que eu tenho tido a oportunidade de trabalhar. E aí às vezes quando a gente vai falar dessa questão, né, olha, a gente precisa desse tempo, dessa priorização do ser, pra gente parar, respirar e pensar realmente, né? Eu tenho um caderninho, eu gosto muito da escrita, né? A escrita na Uhum. minha vida, eu falo que ela é a escrita terapêutica, porque tudo eu escrevo. Sim, Então, eu acho que é importante a gente priorizar. E hoje, com essa rotina toda que tem, a mulher ganhou muito espaço, então as mulheres estão trabalhando mais, estudando mais, e acaba que a questão da gestão do tempo para te levar à priorização, né, ali da sua essência, do seu eu, ela fica um pouco prejudicada. Mas é possível a gente driblar isso e fazer uma gestão do tempo melhor para a gente se priorizar, não é, Lélia? Você acredita? sim, eu acredito muito nisso e além de acreditar, eu vejo o quanto isso é importante, o quanto isso é necessário. Ontem mesmo eu tava falando sobre uma ferramenta na mentoria, sobre uma ferramenta da importância de você estar no seu estado de fluxo. E para você estar no seu estado de fluxo, o quanto é importante você se priorizar, você Uhum, entender o seu momento, você ter um tempo para você, porque como você falou, a vida hoje é tão corrida, né, Vero? A gente uhum, vive no automático. Você tá naquela rotina, acorda cedo, vai pra academia, vai isso, vai aquilo, e você acaba esquecendo de olhar para momentos que te dão prazer, sabe? uhum. Que te deixa conectada com você mesma, aquele momento Isso. que quando você tá ali, que era o estado de fluxo que eu tava falando ontem, que é aquele momento quando você não consegue, você tá naquele momento, você não consegue ver o tempo passar. Quando fala, meu Deus, já são essa É o hora. flow, né? Exatamente, sabe? Então, assim, o tanto que é importante a gente dar atenção para isso, a gente dar essa atenção para nós Uhum, mesmos, a importância de nos priorizarmos. E isso é sem culpa, não é culpa. Você não está errada de dar essa atenção para uhum, você, de dar esse cuidado para você. Então, assim,
é necessário a gente ter essa gestão do tempo para a gente poder nos conectar com nós mesmos, a gente aprender Uhum. a amar a nossa companhia, a gente entender que sim, eu posso ir sozinha, sentar numa cafeteria, curtir aquele Sim. momento, tomar um café, eu posso montar uma mesa só para mim, porque às vezes tem gente que fala assim, como que você faz isso? Você monta. Gente, como eu amo Ah, eu montar monto uma mesa mesa só só para para mim. mim, não é? Porque assim, é aí que você vê que tá dando certo, que você tá no Uhum. caminho certo. Você passa a entender o seu real valor e você passa a É. amar a sua companhia. Companhia dos outros é boa? É claro que é bom. É claro que é bom você ter amizade e tudo. Mas Uhum. antes disso, você tem que lembrar de você. Você tem que aprender a se amar ao ponto de que se não tiver ninguém, você não vai ficar triste por isso. Isso. Ah, eu adoro. Eu adoro montar uma mesa posta. Assim, a comida para mim, aquele momento ali, ele é sagrado. Então eu faço uma mesa posta só para mim, como se eu fosse receber, mas eu tô me Exatamente, recebendo, né? E exatamente. tem algumas coisas que eu falo assim, só, olha, são meus valores inegociáveis. Então, por exemplo, eu adoro ir pro salão, fazer minha unha, arrumar meu cabelo. É um momento que eu até desligo ali, ponho uma toalhinha lá no rosto, descanso, desligo mesmo. Aí, às vezes, meu marido fala assim: não, mas não vai essa semana, não. Não, mas não sei o que. Não, eu É o não meu abro mão do meu momento. salão, é o meu momento. Eu gosto, eu Exatamente. espero o dia que eu vou lá Aham, para conversar, para ganhar um mimo, um cafezinho. Eu gosto disso, me faz bem. sim. Outra coisa, eu sempre, uma vez no mês, eu saio com as amigas para a gente fazer um almoço. E a gente vai em vários lugares, né? Desde o mais simples ao mais sofisticado. É o nosso momento. A gente tá junto, a gente ri, às vezes a gente chora, a gente apoia uma outra. Então é outro momento que eu não abro mão. Ah, mas hoje tem que buscar menino na escola. Sim, pai, hoje é você que vai buscar, que hoje é o meu momento com as minhas amigas. Não, mas você podia ir outro dia. Não, é hoje, meu momento é hoje. A É gente hoje. marca Ai, sempre a que última sexta-feira delícia. do mês, sabe? Aham, E é muito bom. Então, assim, e eu não tinha esse hábito de trazer algumas coisinhas. Não estou falando de coisas grandiosas aqui, não. Estou falando de coisas sim, simples que sim, fazem sentido para nós, né? Eu vi o quanto fez diferença. Inclusive no meu relacionamento dentro de casa com minha família. sim. Entendeu? Que entenderam que hoje é o dia da mamãe. Uhum, Ninguém vai arrumar nenhum compromisso aqui para atrapalhar a mamãe, porque hoje é o dia dela, uhum. né? É igual no casamento lá, eu tenho 2 filhos, então sempre que eu posso eu faço uma viagem com meu marido, só nós dois. Aí os meninos falam assim: ah, mas a gente não pode ir? Fala, não, essa viagem é do papai e da É da mamãe, que a mamãe. gente quer ficar tranquila, a gente quer namorar, a gente quer fazer coisa de adulto. Mas a gente não vai atrapalhar, não. Não, mas hoje Aí, assim, a gente foi levando e hoje é um hábito lá em casa. Então, tem a viagem que a gente vai Todo fazer, todo mundo. mundo, a família. E tem uma viagem que é só o papai e a mamãe. Acho tão bonitinho quando eles eram menores, as meninas falavam, o Davi e a Maria falavam. Eles falavam assim: não, é a viagem dos namorados. A gente não pode ir, porque o papai e a mamãe querem Ai, que namorar. legal. Então, assim, é importante, né? Sim, é Essa questão da importantíssimo. priorização mesmo na nossa Importantíssimo. vida, né? Lélia, e já que eu tô falando aqui sobre relacionamento, né? A gente também vê muitas questões aí de relacionamentos abusivos, que talvez não seja nem a questão da agressão em si, mas ali, assim, de não valorizar o parceiro, né? De não promover de não abrir caminhos para os dois ali, e às vezes Uhum, acontece inclusive a questão da insegurança psicológica no uhum. outro, né? E isso tem a ver com a autoconfiança, isso tem a ver com o empoderamento, isso tem a ver com a questão de nós sabermos nos posicionar para falar, opa, não, É, não é por esse caminho é. que eu quero ir. Você, na sua história de vida, se identificou em algum momento com essa necessidade de se posicionar no seu relacionamento, de ter que decidir? Você falou lá no início que chegou um momento que você precisou, inclusive, tomou a decisão de separar, né? Exatamente. E você precisou construir essa mulher empoderada? Exatamente. Olha só. É, a gente tem que aprender, tudo vem com autoconhecimento, né? Para eu poder entender, porque às vezes você tá tão entregue ali naquele relacionamento e se você não se autoconhece, é como se tudo fosse normal, né? E quando a gente tem um autoconhecimento, você começa a ver que tem coisas que tá fugindo do limite. Fala, Uhum, não, peraí. Então, assim, a gente tem que praticar pequenos hábitos diários. E isso até é uma ferramenta que eu trabalho, sabe? Pequenos hábitos diários. Você vai impondo certos limites. Você não vai conseguir, pá, fazer tudo de uma vez.
mas dê um passo a cada dia, sabe? E vai Uhum. impondo limites saudáveis nessa sua relação. Eu já passei por isso, e é por isso que eu falo assim com tanta propriedade Sim. disso, porque eu Uhum. também já me vi nessa situação. E assim, num relacionamento, Vero, que era tudo lindo, maravilhoso, quem olhava de fora, e até eu mesma falava assim, poxa, não me falta nada. Tinha um detalhe que era o problema do nosso relacionamento, e que eu fui dando chance, eu fui perdoando, e foram 19 anos nisso. Mas chegou um momento que aí eu já vinha trabalhando o Uhum. autoconhecimento, sabe? Uhum. E chegou o momento que eu falei, peraí, isso aqui já não faz mais sentido pra mim. Não é Uhum. isso que eu quero. E quem tava de fato, mas você é doida? Eu tive até pessoas da minha família mesmo que não me apoiou no primeiro momento. Tipo assim, mas só isso? Só Uhum. por isso? Só uma Só por traição? uma, só por É, umas 20 traições você vai isso, você separar? vai separar, sabe? Assim, teve isso. E assim, eu não falo mal da pessoa, porque ele é um homem incrível, sabe? Assim, cuidadoso, dedicado, sabe? Uhum. Assim, não teria que reclamar. Só que chegou um ponto que isso já não fazia mais sentido para mim viver É. desse jeito, sabe? Então, assim, a importância do autoconhecimento, você se conhecer, você ver aquilo que você não aceita, você colocar pequenos atos diários e você dar sempre o primeiro passo, É dar o isso. outro passo, sabe? Para você conseguir sair desses relacionamentos que já não fazem mais sentido. É, e isso tem a ver com os nossos valores inegociáveis, né? Aquele Tem. valor que eu não negocio, Uhum, né? Que não exatamente. faz bem. E eu acho, assim, eu acho não, assim, eu cheguei nos meus valores inegociáveis aqui, Nélia, muito a partir de um despertar para a inteligência espiritual. E aí eu quero fazer um recorte aqui, porque às vezes a gente fala, né, da espiritualidade, a espiritualidade ela ainda é um tema cercado de um certo tabu, Sim, porque tá muito ainda, as pessoas ainda relacionam muito a questão da espiritualidade a uma religiosidade, né? Mas o fato é que a espiritualidade ela está além da questão da religião, né? E quando a gente vai falar, a gente falou muito, até hoje a gente ainda fala muito na inteligência emocional. Então vamos fazer a gestão emocional, saber reconhecer suas emoções, como que lida com as emoções. E a inteligência espiritual, ela é o próximo nível da inteligência emocional, porque aí tem a ver com algo mais profundo, com aquilo que faz um sentido de vida, não é mais só a minha emoção, é assim, se está fazendo sentido de vida para mim, se eu tenho um propósito, se eu tô enxergando claro um propósito aqui, se ressoa com os meus valores inegociáveis, não é? sim, Então, você falou, né, que conversa muito com Deus, eu falo aqui das minhas conversas com a alma, que também são as conversas com Deus, e aí, assim, a gente não entra no mérito, porque cada um vai falar, né? Eu falo com a alma, eu falo com Deus, meu isso. eu superior, a centelha divina, Sim, enfim, a nossa divindade, nosso eu divino, sim. né? E eu acho que isso acho não, eu defendo que isso é muito importante na nossa vida. A própria ONU reconhece lá como sendo parte da saúde, a saúde física, a saúde mental e a saúde espiritual, Espiritual. né? Uma outra dimensão. Sim, E aí você falou, eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa sua relação com a espiritualidade e como que isso pode nos ajudar, a todas as mulheres que estão ouvindo, que vão, né, nos escutar aqui, como que a gente sair desse tabu de que a espiritualidade é uma religião ou de que não é por aí o caminho. sim. É, eu falo muito assim dessa questão da espiritualidade, de você não ficar focado realmente nessa questão da religiosidade, Religiosidade. como você está falando. Porque não é questão da religião, é aquilo no que você acredita, Uhum, né? A minha, Lélia, eu acredito em Deus. E eu sou muito focada em Deus. Deus é meu alicerce, Deus é uhum, minha base. E eu não faço nada sem a orientação de Deus, sabe? uhum, Então, acho que isso é muito importante. Você aprender a se conectar com Deus, você aprender a ouvir a voz de Deus, porque com certeza Ele vai te orientar, Ele vai te guiar, Ele vai falar com você. Eu falo muito assim, quando eu converso com Deus, eu falo, Deus, eu tenho isso, isso e isso. Eu sinto dúvida no meu coração, ainda não é hora. Espera mais uhum. um pouco, porque ele vai te confirmar ou que sim ou que não, sabe? Quando eu sinto a paz no meu coração, Sim. eu falo, não, agora Deus me permitiu, agora eu posso, sabe? Uhum, E aí, assim, Deus, assim, em todos os processos da minha vida, em todos os recomeços, quando tudo falhou,
Deus estava lá. Quando todo mundo virou as costas, Deus estava lá. Quando eu estava triste, chorando, lá deitada em posição fetal, sem querer saber nada, mas Deus estava lá. Então, Uhum. assim, eu levo Deus em tudo na minha vida. Primeiro lugar é Deus, sabe? Tudo que eu vou fazer, a primeira coisa, coloco na presença de Deus, Uhum. sabe? Então é isso, eu acho que todo mundo tem que se conectar com a sua fé. O que Sim, é que você acredita? É na ciência? É em Deus? Qual que é a isso. A sua sua crença? Qual que é a crença, sua a fé. fé? Sabe assim, o que que você acredita mesmo? O que que fala com você? O que que arde no seu coração? Uhum. Conversa com ele, coloca na presença dele e com certeza o melhor está por vir. Com certeza o melhor ele vai encaminhar para você. Ai, adoro. Adoro aqui, ó, fruto de todas as conversas com Deus, fruto de todos esses momentos que eu também me vi várias vezes ali em posição fetal, pedindo o colo de Deus Sim, ali para me auxiliar, para cuidar de mim, né? E é muito importante porque é a partir dessa relação de intimidade, porque isso é uma relação de intimidade que a relação gente de tem, intimidade. né? E assim, é que a gente vai despertar para aquilo que é meu valor, para aquilo que eu vou falar, não, não ressoa comigo, então eu não quero. Sim, E isso vai trazendo para gente, né? Eu falo que é a força interior, né? A sim, nossa força interior é justamente essa, e é nessa força que a gente precisa se agarrar, né? exatamente. Lélia, agora eu quero fazer um recorte aqui, porque a gente está falando sobre recomeço, mas eu quero também falar um pouquinho sobre o recomeço na nossa vida profissional. Às vezes é uma pessoa que está passando uma transição de carreira, às vezes é uma pessoa que tá num ambiente de trabalho que não está ressoando ali com ela. Como que a gente tem que começar a lidar com isso? Ou até eu estou num ambiente de trabalho legal, eu gosto, mas eu quero começar a pensar numa transição de carreira, pensando em Sim, futuro já. sim. E aí, o que que você traz pra gente a respeito disso? Olha, e assim, é muito interessante, porque todo exemplo que você deu aí é o que eu já passei. Eu já tive um momento que eu me vi na necessidade de mudar de local de trabalho, Uhum, que não estava bom. Eu falei, peraí, não é isso que eu quero para mim. E aí foi todo um processo, é aquela coisa também que não é do dia para a noite. É você entender o momento, é você entender o que que você quer para sua vida. E a partir daí é trabalhar em cima disso. Já uhum, tive momentos também, por exemplo, hoje, no meu atual momento, eu poderia estar despreocupada, porque tá tudo bem, eu estou num emprego bom, num cargo bom, um salário razoavelmente bom, assim, então eu poderia ficar sim, tranquila. Só uhum, que hoje eu também tenho a necessidade dessa mudança, sabe? E eu não estou falando que eu vou deixar para trás, mas é algo a mais que eu estou conquistando, que eu estou sim, criando, que eu estou fazendo esse aham, movimento, porque ele faz muito sentido para mim, sabe, Vero? Eu quero realmente com a minha história a mostrar novos caminhos, sabe, para as uhum, mulheres. uhum, Então, assim, novamente eu falo numa transição de carreira. Então, eu tive um momento que eu precisei sair porque já não fazia mais sentido, porque certo. não estava bom, porque eu estava sofrendo. E aí é muito importante que você consiga fazer essa Essa autoanálise. autoanálise, né? Exatamente. Você tá tudo Uhum, bem? Você tá ficando doente? Porque às vezes a gente se sente doente para ir trabalhar. Você acorda e você fala, meu Deus, eu tenho que ir para aquele lugar de novo. Então é uhum, uma hora que você tem que parar e observar, sabe? E uhum, fazer algo diferente. Então é começar a se movimentar, a dar sim, pequenos passos para a gente fazer essa transição de carreira, porque ela é possível e não precisa você fazer uma coisa brusca, sabe, de uma vez. Vamos fazendo ela planejada, de forma gradativa. E daqui a pouco você mudou e que você nem uhum, percebeu. E foi de forma suave. E é isso que eu tenho feito na minha vida. Quando me incomodou, estava ruim, fui e consegui fazer uhum, essa mudança. Quando eu acho que eu preciso de mais, eu estou ali de forma gradativa também conquistando mais essa etapa da minha vida profissional, uhum. sabe? Lélia, eu tenho uma crença que conhecimento é poder e É, autoconhecimento é libertação. E aí, a gente falando nessa questão da vida profissional, de uma possível transição de carreira, né? É, eu fiz recentemente uma palestra para uns líderes da Caixa Econômica Federal e a gente falou sobre a beleza do recomeço, né? Como recomeçar quando se aparentemente a vida continua a mesma, né? Porque uhum, às vezes a gente tem uma ideia de recomeço quando depois de uma tragédia, depois de um acontecimento muito significativo. E às vezes não aconteceu nada.
mas a gente tem a oportunidade de recomeçar. E é muito isso que você está falando, no sentido de, olha, eu não vou deixar nada para trás, mas é algo que eu quero agregar. E isso tem a ver com propósito, né? Isso. Como você falou, eu quero que a minha história faça sentido para outras pessoas. Então, você encontrou um propósito na sua história, que eu quero ajudar outras mulheres, né, a Uhum. superar as coisas que eu superei. Da mesma forma, aqui no livro também eu conto a minha história e eu falo, eu quero que a minha história também possa inspirar outras pessoas, ou seja, é propósito, né? Isso, Sim, isso chama propósito. E aí eu falava lá quando a gente fez eu fiz essa palestra, a gente estava falando da felicidade, que muitas vezes as pessoas estão, assim, a gente se vê num momento infeliz, porque a nossa felicidade ela está condicionada e é sempre a algo externo. Nunca é condicionado a algo seu interno, uhum, né? Sempre está condicionado a quando eu ter, quando eu conseguir, quando eu mudar, quando alguma coisa acontecer, eu vou ser feliz. E aí, mas como que a gente vira essa chave, né? Justamente encontrando o propósito, porque é o propósito que vai sustentar essa felicidade, porque não é mais quando eu ter, é o fato de eu vir aqui contar a minha história para você, você compartilhar a sua história com as pessoas e saber que alguém em algum lugar aí vai se identificar e aquilo vai fazer sentido para a pessoa, já me deixa feliz, sim, não é? sim, Já me sim. deixa feliz. Então, essa é a felicidade que é sustentada É, por um propósito, e é a felicidade que a gente tem que buscar e em todos os níveis da nossa vida, quer seja no trabalho, né? Quer seja. E eu acho tão interessante. Assim como você, eu também sou gestora de pessoas na organização que eu trabalho, então tem uma equipe sob a minha supervisão, né? E aí eu fico pensando assim, qual que é o meu papel ali enquanto líder dessas pessoas, né? Eu não quero que seja um papel apenas de supervisão, apenas de orientação. Eu quero que seja mais, porque eu estou trabalhando na formação, eu tenho a oportunidade de trabalhar na formação de cidadãos do bem, da paz, que querem fazer a diferença, né? que E isso legal. por si só me deixa tão feliz, Sim, sabe? Eu falo assim, olha, gente, o sucesso para mim no meu trabalho é ver que um liderado ele tem ele toma uma decisão mais assertiva do que a minha, sim, sabe? Ele tem um posicionamento, um argumento mais forte que o meu, melhor do que o meu. sim, Eu acho ótimo isso. Isso me deixa feliz, sim. não é? Uhum. Quando você saiu lá, aquela criança, né, com 16 anos, Exatamente. do Maranhão, será que você já tinha um propósito ali e você ainda não tinha percebido? Acredito que sim. Eu acho que eu já É, tinha esse propósito e não tinha me dado conta, não tinha, sabe? É. E aham. hoje eu fico, você falando a questão do propósito, eu fico pensando assim, propósito, assim, é aquilo, o que que você faria, que você poderia fazer sem ganhar nada, não Isso, é? É o que você uhum, falou, se um liderado seu, você já vê que ele conquistou alguma coisa, que ele tem uma resposta melhor que a sua, que ele tem uma forma de resolver uma situação melhor, uhum, já tá valendo, né? não Você, é? é aquilo que você faz que te deixa, que você se sente viva. É. E isso é muito importante, isso é muito bacana. Lá no meu trabalho, eu sempre busco fazer isso. E é aquela questão da diferença do líder e do chefe, né? Uhum, Por com exemplo, certeza, as né? pessoas têm que vir para mim não só com o problema, mas e aí, o que que nós vamos fazer? Qual que é a possível solução? Porque seria muito fácil, eles trazem o problema e eu vou resolver. Isso, Desse jeito hã? eu não vou estar ajudando eles. Então, a partir do Uhum. momento, eles já sabem, eles vêm trazer o problema para mim, mas eles já vêm com uma solução também. Talvez aquela solução dele no momento não é a que eu vou usar. Talvez eu consiga pensar outra coisa que vai fazer mais sentido, mas Uhum. pelo menos ele já teve o trabalho de procurar, de pensar, e o que que eu vou Isso. fazer? Então, quando eu faço isso, eu vejo o quanto que eu estou fazendo bem para ele, sabe? Uhum. Para ele se desenvolver também. É, isso é Porque se toda vez se importante. chega eu vou resolver, eu não vou ajudar o próximo a se desenvolver também, né? Uhum. Porque se eu tô lá, eu já tenho alguma coisa para estar lá, né? Então, assim, alguma bagagem, alguma Sim, com experiência. certeza, Então, né? assim, eu quero que eles também sintam que eles também tenham essa oportunidade de se Aham. desenvolver também, Sim, sabe? olha, isso é E importante. a minha equipe de trabalho, eu falo, gente, é uma equipe maravilhosa. Eles Ah, eu também têm. adoro a minha equipe. Nossa, e é engraçado que a gente tem, tipo, como filhos, É, né? Porque a aham. gente tem ciúmes, se alguém fala, a gente quer defender. E os gestores da empresa que eu trabalho, eles são muito eficientes, sabe? Eu fico vendo Uhum. assim, é muito difícil chegar
problemão mesmo para mim. Durante o final de semana, por exemplo, porque a gente igual eu sou administradora hospitalar, então eu estou disponível Sim. 24 horas. Então tem dia que vai ter problema que vão me ligar. Só que eles praticamente não me ligam, porque eles são treinados, eles são Uhum. eficientes, eles conseguem resolver. E eu fico muito feliz com isso. Ah, Muito então, mesmo. que bom. Eu me identifico também com a sua É, história de liderança aí, né? para mim faz muito sentido isso. Eu não tenho aquela coisa do chefe, de mandar. Eu não quero que Uhum. ninguém tenha medo de mim, sabe? Eu não quero que ninguém chegue para falar comigo tremendo. Ai, agora não. Eu Aham. quero que as pessoas se sintam à vontade, se sintam confortáveis de falar comigo. Nem sempre elas vão ouvir o que elas querem, mas até o não que eu dou é de forma Sim, respeitosa, sabe? sim. Porque a gente tem que entender o valor de cada um. E numa organização, numa instituição, a minha visão, o bem mais valioso que uma empresa tem são as pessoas. Você pode ter o melhor equipamento, mais moderno, mas você precisa ter acolhimento, você Uhum. precisa dar acolhimento, sabe? Igual no meu ramo, que é o hospital. Não adianta eu ter os equipamentos modernos, mas eu tenho que ter a enfermeira, o técnico de enfermagem, o recepcionista, todo mundo para dar um bom atendimento, Uhum. sabe? E é Uhum. por isso que eu valorizo as pessoas. Ai, que lindo, eu também compartilho aí da sua. Engraçado que a gente veio falar sobre autoconhecimento, sobre recomeço, a gente já está falando Mulher, de né? liderança feminina, de Tá empoderamento, de vendo? posicionamento, não é? É, Gente, é muito. Eu adoro esses isso é que é papos bom, assim, isso que é né? bom, não É, é? é É legal. maravilhoso. Lélia, mas tem um outro fator também que eu acho que às vezes nos impede, e eu não sei se isso. E não acho que isso é uma exclusividade só de mulheres, não. Eu acho que é do ser humano, que é a questão do merecimento, né? Às vezes a gente não se sentir merecedor daquilo e, e eu não consegui avançar Sim. na minha caminhada. Você percebe lá no seu trabalho com as mulheres essa questão do não merecimento? Percebo muito, percebo muito. As pessoas vêm com aquela trava, sabe? Que vai ali mais ou menos junto com a crença, sabe? Eu não Uhum, posso, eu não sou capaz. As pessoas acreditam, elas não se sentem merecedoras, sabe? Elas não conseguem evoluir porque elas acham que não merecem isso. E eu faço questão sempre de mostrar, você merece. Você é filha de Deus, você tem que viver aquilo que Deus sonhou para você. E o que Deus sonhou para você não é você sobreviver, não, é você viver em plenitude. Então, uhum. assim, você merece. Eu sempre trabalho isso, fortalecer a mente das pessoas para que elas entendam o quanto são merecedoras. E você trouxe aí a questão da plenitude, e é importante entender que uma vida plena não é uma vida isenta de problemas, não, né? Não, Porque às vezes a gente fala, não. não, vamos trabalhar a plenitude, a vida plena, e as pessoas tendem a entender que a vida plena é, ai, a vida lá no paraíso, na praia, feliz, sem nenhum problema, e não é isso, né? Sim, O que que é não. essa plenitude, Lélia? É exatamente a gente fazer do limão à limonada? Como que é? É isso, É isso? exatamente. É você entender que sim, tem problemas, mas que você é capaz de resolver, que Deus te dá as ferramentas para resolver, te dá oportunidade, te dá saúde, te dá família, sabe? Então é você entender as coisas boas que a vida te dá, as Uhum. coisas boas que você tem, sabe? E não é você criar uma fantasia na sua cabeça que você não vai ter problema, que vai ser, é igual você falar, vou estar sempre lá na praia. Não, não é isso. É você entender que tem problema, mas eu sou capaz de resolver. Deus me deu sabedoria para resolver, me deu condições para resolver. Então, isso é Uhum. você ter uma vida plena, uma vida que faça sentido, que Hum. você tenha um trabalho, que você tenha problemas e que você seja capaz de resolver. Você trouxe aí, né? A gente está falando aqui de sentido, de propósito, né? De valores, tudo isso Sim, são pilares da inteligência espiritual que eu estava falando exatamente. aqui. Lélia, agora me fala uma coisa. Você tem um trabalho, você é mentora de mulheres. Como que é esse trabalho? Fala um pouquinho desse projeto para nós, se alguém quiser acessar esse projeto, como que ele faz. Esse projeto é assim, sabe o propósito que a gente acabou de falar? Sim. Eu criei esse movimento Recomeçar Feminino justamente porque é um propósito da minha vida, sabe? Uhum. É algo que eu posso fazer por horas, que vai me dar só prazer, Sim. gratidão, sabe? Uhum. Por ter por ter esse movimento, por ter criado esse movimento. Porque justamente eu busco mostrar novos caminhos para as mulheres, sabe? Para que elas entendam, para que elas possam ver a possibilidade de novas fases. E aí, com isso, eu venho trabalhando, eu tenho a mentoria 30 ferramentas para recomeçar,
Tem outras mentorias que a gente vai trabalhando aí o autodesenvolvimento, o autoconhecimento das mulheres. E é exatamente para isso, sabe? Para que as mulheres entendam a força que você tem, o quão merecedora você é, o quão capaz você é e que você tenha novos caminhos e novas possibilidades para trilhar. Então, é exatamente esse trabalho, esse movimento Recomeçar Feminino foi pensando em mostrar para as mulheres possibilidades para elas que elas consigam reconhecer o valor que elas têm, que elas consigam se conectar com a sua verdadeira essência. Ah, que lindo, que bom. Pois é, eu tava pesquisando algumas estatísticas elaborando uma palestra que eu vou fazer sobre a liderança feminina, e nessa estatística estava demonstrado que as mulheres, elas têm mais horas de estudo do que os homens, então elas investem muito também, né, no conhecimento. Mas eu procurei também, assim, tá, eu quero saber dessa parte mais voltada para si, para suas vontades, para os seus sonhos, para os seus propósitos. Eu não consegui achar dados que demonstrasse, né? Então a gente ainda tem espaço aí, e o convite aqui é para que as mulheres, sim, recorram a esses movimentos, né, de trabalhar a nossa feminilidade. Eu gosto muito da questão de trabalhar a nossa sensualidade, muito ali como um poder de persuasão, sabe, para ela mesma. Sim, Não é aquela coisa, não é a feminilidade nem a sensualidade daquele ponto de vista estereotipado, sim. ou a ver, né? Não é nesse sentido. Mas no sentido de se posicionar, de se empoderar ali como a mulher linda Uhum, que você é. você Então a é. gente vê muitos movimentos desses, né? Eu espero, meu desejo é de que as mulheres realmente elas procurem esses movimentos para se apoiar. Eu acho que a gente precisa mais desse apoio. Eu acho que o movimento da sororidade ele ainda tem muito espaço para crescer, né? Que é uma mulher levando outra, uma mulher chamando outra, dando espaço para outra, Sim, não é? E eu sim. fiquei triste porque eu não consegui achar dados que comprovassem, sabe? Que significa que a gente ainda tem um É um espaço aí espaço. para trabalhar bem essa questão, né, Lélia? Ou você acha que as mulheres, ou eu, assim, eu não consegui ver em dados, em pesquisas, mas pelo seu trabalho, pelo seu relacionamento, as mulheres têm procurado investir nessa questão de olhar para ela, do autoconhecimento dela, da priorização de tempo dela, ou não? Olha, Vero, é assim. Eu acredito que já evoluiu muito. Muito, né? Mas tem muito espaço ainda, sabe? Às Uhum, vezes as mulheres ficam tão focadas em papéis que ela exerce que ela esquece dela mesma, sabe? uhum. Tanto é que às vezes você pergunta assim: quem é você? Ah, eu sou mãe, sou empresária, tá? Tira esses Ela papéis. ela se É, remete aos papéis, tira né? esses papéis. O que que sobra? Aham. O que que você vai me... Tirando esses papéis, o que que vai sobrar da Lélia? O que que você vai responder, sabe? Então, assim, E às vezes nem apesar... sabe responder. Muitas vezes não sabe responder. Às vezes eu tô lá na mentoria, eu faço perguntas que aí, assim, eu tenho que ficar ajudando, instigando, porque tá tão travado, sabe? Porque às vezes você tá tão preocupado com o outro, com família, com casa, com trabalho, que você esquece de você mesma, sabe? Então, apesar de ver que o movimento cresceu bastante, Uhum. é o que você falou, ainda tem um espaço enorme, porque tem muita gente que ainda não tem tempo, É. que ainda não valoriza, que não tem o conhecimento de ver o quanto que isso é importante, sabe? Uhum. Então, assim, lá na minha mentoria, eu até falo, se uma delas saírem de lá, dessas 30 ferramentas, nós temos encontro todos os dias por 30 minutos. Se uma delas chegar no final dos 30 dias, falar para mim, olha, eu já tô feliz, porque é exatamente isso que eu quero mostrar, sabe? O poder que nós mulheres Uhum. temos, não só mulheres, nós seres humanos, o poder que nós temos e que às vezes fica Uhum. escondido, que a gente não tá sabendo ir atrás, que a gente não tá sabendo ir buscar, que a gente não tá sabendo valorizar. Isso é verdade, né? Ô Lélia, você tá falando e eu tô lembrando aqui, me dá um exemplo, assim, de uma mudança real, de uma mulher que começou com você e lá no final, assim, essa mulher era outra mulher, uma mulher transformada. Eu tenho um exemplo assim que eu tô apaixonada na transformação dela. Ah, Eu vou até falar o nome dela, acho pode que pode. falar, pode É a falar. Fala pra Adriana. Adriana, eu falo para ela, Adriana, você é incrível, você é uma mulher extraordinária, você tem uma força que só você ainda não percebeu, mas assim, cada dia que passa ela tem uma evolução, É. assim, que eu fico encantada. O primeiro dia da nossa sessão estratégica, o primeiro dia que eu fui conversar com ela, nossa,
como ela estava triste, como ela estava mal, sabe? Como ela estava para baixo. E aí nós tivemos a oportunidade de nos conectarmos agora nessa ferramenta, nessa mentoria 30 ferramentas para recomeçar. E ela, Vero, assim, é incrível a transformação dela. E eu vou te falar, nós estamos na 10ª ferramenta, nós terminamos a 10ª ferramenta ontem. E assim, ela é outra pessoa, você consegue ver a alegria dela. Tem muita coisa ainda que precisa mudar, porque nós Uhum, estamos sim. começando. Mas só de eu ver a transformação na vida dela, eu já fico muito feliz, sabe? Que ela entendeu que ela precisa se amar, que ela precisa se valorizar, sabe? E que ela tá Uhum, fazendo isso. E aí, todos os dias eu falo, gente. Eu trago aqui as ferramentas, mas eu quero mostrar, eu quero que fique claro para vocês que a mentoria ela não é um milagre. uhum, Você tem que fazer a sua parte, você tem que sim. fazer acontecer. E eu vejo ela aplicando as ferramentas. Já começou a fazer academia, começou a fazer atividade física, sabe? Uhum. Então, assim, cada detalhe que eu venho vendo na vida da Adriana, eu falo assim, realmente vale a pena. E assim, eu tenho inúmeros exemplos, sabe? Mas agora o que me tá fresquinho na memória é Ai, que esse da Adriana, porque eu tô lindo! encantada com a história Não, dela. pois é, olha, é aí que reside o propósito, né? É você se encantar pela transformação do outro, você se alegrar pelo sucesso do Do outro, outro. não É é? isso. Ai, que É isso, esse é o lindo! Esse é o propósito, né? propósito. Ah, Exatamente. eu adoro, adoro o propósito e eu fico feliz. Eu também estou no meu propósito. Quando eu venho para cá, quando eu procuro uma mulher para a gente conversar, quando eu vou na minha rede social falar sobre alguma coisa na qual eu acredito, esse é o propósito, sabe? É, Assim, de que as pessoas possam se identificar em algum ponto ali, fazer sentido e ver transformação acontecer. sim. Não é? E isso é muito bom. Ai, uma delícia. Ô, Lélia, e tem mais um ponto que eu queria te perguntar aqui, que eu estava até conversando com uma colega semana passada, e a gente estava falando sobre. E eu estava compartilhando com ela sobre um determinado ponto da minha vida, o quanto me incomodou o rótulo de ser uma mulher boazinha, sabe? Aham. Não, fala com a Verô, ela é tão boazinha, ela vai ajudar. E aí até a gente conversava e ela me falou uma coisa que eu achei, eu ri, achei engraçada. Ela falou assim: "Olha, a boazinha nem confiável ela é, porque ela toma uma decisão e depois ela fica se remoendo. Mas por que que eu fiz isso? Por que que eu fui tomar essa decisão?" Então, por hora, eu me ocupo de ser boa. Foi o que a minha colega falou, a Ana. Fiz uma entrevista com ela recentemente. E a gente vê, e assim, foi outro ponto que eu precisei ressignificar na minha vida, né? E como que eu ressignifiquei ele? Quando eu identifiquei a questão do posicionamento, eu não conseguia dizer não para as pessoas, porque eu era a pessoa boazinha. Então, eu não conseguia dizer não, né? E aí, quando também comecei a fazer esse trabalho, aplicar ferramentas de uma forma muito consciente ali, para saber me posicionar, argumentar meu posicionamento, é, é que eu acho que eu acho não, eu tenho certeza, eu ressignifiquei isso. Inclusive, quando alguém vem falar para mim, ai, você é tão boazinha. Não, não sou boazinha, você está enganada. Não sou boazinha. É, você vê isso lá também com as mulheres? Você Vejo, mentora? vejo bastante. E eu também já passei por isso. Já fui É, muito boazinha, sabe? E isso me incomodava de um incomoda, tempo. chega um tempo que Nossa, incomoda, né? muito. Eu não conseguia dizer não, sabe? E aí, de certa forma, tem gente que aproveita, que abusa de você ser boazinha, né? E aí, às vezes, eu aceitava alguma coisa e depois eu ficava me remoendo, sabe? Assim, poxa, por que que eu não falei não? Aí, depois Isso. que passa, aí eu vou pensar, eu podia ter falado isso, podia ter falado É, aquilo, sabe? Não aí conseguia. aqui a gente faz um monte de coisa na É, cabeça, mas na hora, exatamente. né? É, você briga, você fala, você responde, você sabe? Aham. Então, e eu vejo muito isso. E aí foi nessa fala que eu tava comentando com elas, assim, o, o quanto a gente tem que aprender a nos valorizar. A entender Uhum. que você não precisa dizer sim para todo mundo. Que você Entendi. sim tem que dar colocar limites saudáveis. E você tem que ir começando, sabe? É no ambiente de trabalho, fala, não, eu não posso fazer isso agora para você, mas eu posso te ajudar de uma outra forma, Isso. sabe? Uhum. Então, assim, eu vejo que as mulheres, não são todas, mas assim, tem muita gente que ainda leva essa questão da boazinha, sabe? Com a dificuldade de dizer não. E a gente Isso. dizer não é também te mostra o amor próprio que você É. tem, E o não sabe? também faz parte da Faz solução, né? parte, exatamente. É É, porque se aham. você fala assim, às vezes você está impedindo a pessoa de crescer, que você está Uhum. resolvendo o problema para ela. Isso, é Dá um não, verdade. deixa ela ir lá resolver o BO dela, que vai ajudá-la também, É verdade, você sabe? trouxe uma coisa certa. É. Lélia, a gente está chegando aqui ao final da nossa Ai, entrevista e assim, foi o nosso flow, porque eu falei, gente, já?
Passou rápido, não não passou? é? Eu cheguei aqui também, estava um pouco tensa, mas foi tão Foi gostoso, tão gostoso, leve. Eu nem né? acredito que já tem uma hora que nós estamos conversando. Pois é, olha só. Mas aí, para a gente finalizar, primeiro eu quero te agradecer novamente o convite e eu quero que você termine com uma mensagem para essas mulheres sobre o recomeço, sobre tudo que você superou, que você hoje sabe que é possível, né? Queria Sim. terminar com uma mensagem sua aqui. Primeiro eu quero te agradecer e falar que foi assim um prazer estar aqui com você e como foi gostoso, como Ai, que você é bom, leve, como que é bom falar bom. com você, sabe? Muito bom mesmo, Obrigada, que obrigada. bom. E o que eu tenho a dizer para as mulheres, você pode estar cansada, mas eu quero que você saiba que você não está só, que Deus está com você, Ele vai te dar todas as possibilidades, Ele vai te ajudar a resolver todos os problemas, desde que você coloque na presença dEle. Mas eu quero que você lembre, você tem que dar o próximo passo. Ele te dá as possibilidades, mas você é a responsável por dar o próximo passo e que você tenha um recomeço extraordinário, que você possa se sentir leve, que você possa se sentir feliz todos os dias da sua vida. E recomeçar é isso, é você ver a beleza no recomeço. E não precisa você estar saindo de um momento de dor. Não, você pode recomeçar todos os dias. A partir do momento que você acorda, você está recomeçando. Deus está te dando a oportunidade de recomeçar mais um dia. Ai, gente, que lindo! Tô emocionada aqui com a fala da Lélia. É isso mesmo, né? O recomeço é todos os dias, quando a gente levanta. Oh, meu Deus, foi tão bom esse papo. Quando eu vinha pra cá, Lélia, eu vinha pensando, né? Nossa, como eu venho feliz pra cá. Porque é o que eu gosto, é o que alegra minha alma, sabe? E que bom, a gente veio para falar sobre recomeço, a gente falou sobre autoconhecimento, a gente falou sobre liderança feminina, sobre empoderamento, sobre posicionamento. Então tem muitas dicas, muitos insights muito legais aqui. Se você já quer ser uma mulher mais empoderada, uma mulher que vai se posicionar, ter um argumento firme, não deixa de assistir. Compartilha esse vídeo com aquela mulher que você sabe que precisa ouvir esses insights aqui. E a gente vai se falando. Um beijo na alma e até a próxima.